Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740M, Rádio Universal 810 AM São Paulo, TV Guarulhos, pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Eu quero apresentar para você, inclusive, o aplicativo da TV Êxito para que você possa baixá-lo aí e a um clique, somente um clique, participar de uma programação diferenciada. Olha aí que bacana, é de graça, basta você acessar lá e pedir, não é, na sua App Store ou na sua plataforma aí de trabalho, e de tal forma que você baixe e tenha acesso 24 horas. Esse programa é realizado agora ao vivo, como eu estava te contando, de meio-dia a 1, mas tem reprise de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Portanto, o nosso convite para que você venha até a tvexito.com.br e conheça a nossa programação. Lembrando ainda que agora, ao vivo, você participa através do chat. Muito fácil, acesse www.tvexito.com.br e dessa forma vai ter lá, vai abrir a página, né? Vai ter lá um campo onde você preenche e participa conosco. Ah, Liliane, não estou com internet aqui, não tem problema nenhum. Você pode pegar o seu telefone, anote o número e participe também conosco. 11, que é São Paulo, 5081-3782. Dito tudo isso, eu quero aqui saudar os nossos queridos amigos participantes da mesa, como economista, professor e foi vereador por São Paulo, Odilon. Como vai, Odilon? Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você, com os telespectadores, ouvintes aí, Gente que Fala. O vereador Rubens Calvo, tudo bem, Rubens? Seja bem-vindo. Melhor agora. Muito bom. Saudades de todos vocês. Muito obrigada. Também conosco, ele que é presidente da Rede Educacional Grupo A, Gustavo Lima, como vai? Muito bem, obrigado. Agradeço a oportunidade e cumprimento os telespectadores. Ela é consultora de moda e administradora de empresa, Mara de Cristi. Como vai, Mara? Tudo bem? É um prazer estar aqui de volta. Gente, olha, após um recesso de mais de 30 dias por conta da Copa do Mundo, os alunos de escolas públicas paulistas voltaram às aulas nesta semana. Educadores criticaram a alteração do calendário por ela tornar aí, né, o primeiro semestre letivo muito curto e o segundo longo demais, cansando, portanto, os alunos. Outro motivo alegado é que a Copa poderia ser usada para ensinar temas diferentes aos estudantes. Você concorda, Gilon, ou não? Eu concordo. Olha, primeiro eu acho que essa questão foi levantada, que você poderia usar a Copa para estimular um debate grande na área de geografia, história, matemática. Por exemplo, pegar todos os países que participaram das Copas, localizá-los nos continentes, quais são as capitais, né? Qual é a cultura de cada país, historicamente. Por exemplo, a França, ontem foi a comemoração da Revolução Francesa, a Rússia, o que foi a Revolução Russa, os Estados Unidos, por que é a maior potência econômica do mundo. Até do ponto de vista da matemática, você pegar, somar a população de todos os 32 países, percentualmente, quanto cada país participa dessa população no mundo. Então, é uma oportunidade que incentivaria os estudantes a estarem mais ligados nesse tipo de questão. E, em segundo lugar, a FIFA, de certa forma, mandou no país. Né? De certa forma, não objetivamente. Mandou, né? Que, por exemplo, o transporte andou bem, mas aí você não tinha... Era proibido andar na Radial Leste, se colocou linhas de metrô, de metrô e trem direto lá para o Itaquerão, por exemplo, no caso aqui de São Paulo. Então, veja, a FIFA acabou interferindo, inclusive, no calendário escolar, que eu concordo. Tá? Por exemplo, eu sou professor, nesse primeiro semestre nós tivemos desde feriados, que nós tivemos vários agora, até os dias que não houve aula por causa da Copa. Então, eu concordo aí realmente com essas questões. Mas também nós tivemos a greve dos professores, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. Isso também prejudicou o calendário. E agora, como é que fica a reposição de aulas, não é? Bom, pelo que eu sei, já está começando a ser feita essa reposição, né? Gustavo Lian, você que é um educador, também o que pensa a respeito dessa mexida aí por conta da Copa? Vai prejudicar ou não os alunos? Na escola particular isso não aconteceu. Né? As escolas mantiveram o calendário e só deram os feriados no dia dos jogos. Nas nossas escolas também só aconteceu isso. Na escola estadual é que realmente as férias começaram no dia 12 e estão voltando aqui, voltaram na segunda-feira. Isso realmente complica um pouquinho o calendário, sim. E nós agora...
para comentar sobre essa parte aí, realmente eu como educador da escola particular fica mais difícil, entendi. Né? E você, você tem filhos em período escolar, Mara, ou não? Tenho uma filha de 4 anos, ela estuda em escola particular. E manteve o calendário normal, né? Mas eu conheço pessoas que têm filhos em escola pública, que voltaram ontem e que estão tranquilos com relação ao calendário. Uhum. É uma coisa que a gente discutiu esse final de semana. E você pode, inclusive, também dar a sua opinião a respeito desse assunto, tá? Participe do nosso chat, www.tvexito.com.br. Liliane, ainda nesse assunto, em 1974, eu tinha lá meus 12 anos, e não tínhamos a tecnologia que temos hoje. E eu me lembro que os jogos caíam no meio da tarde, e eu estudava no período vespertino. Então, se suspendia as aulas, nós íamos para o pátio, numa ação cívica, uma noção de civilidade também, e nós ali confraternizávamos e assistíamos numa televisão antiga, já estava começando as coloridas, enorme, pendurada lá no pátio, e todos se confraternizavam. Então, essa é a lição dos jogos, né, da confraternização. Não a questão ali fechada em família ou de grupo, de churrasco, nos botecos, de libera álcool e se faz propagandas imensas para carne e assim por diante. Não era isso. Uhum. Era outra noção. Não é? Naquela época a gente ainda sabia cantar o hino nacional. Nós ainda perfilávamos e fazíamos as reverências todas na bandeira nacional. Naquela época nós também não podíamos andar com a bandeira padrão do nosso país nas ruas, como se pode hoje. Se tinha um respeito maior à pátria, e eu acho que o senso de patriotismo já era introjetado naquela geração. Né? E não é uma geração bélica, não é uma geração bélica. Eu quero comentar um pouquinho sobre a vaia presidente Dilma no início da Copa e no término da Copa. Ficou visível que ela tentava se esconder, se esquivar de tudo quanto era jeito para não ser exposta ao telão, porque o povo vaiou o tempo todo. Inclusive, na entrega, né, do maior símbolo da Copa ao vencedor, eu senti que ali, numa rapidez como nunca visto antes na história. Me causou um certo constrangimento. Falei, nossa, que triste, não, Gustavo? Qual a sua opinião? Eu acho que a educação faz tudo, né? Quer dizer, acho que nessa hora a gente pode estar descontente, mas a presidente é uma sumidade dentro do país, quer dizer, é uma autoridade, e a gente tem que aprender a respeitar. Embora a gente possa fazer críticas aí, mas desde que sejam críticas respeitosas. É isso que a gente trabalha com os nossos jovens, que seriam importantes. O respeito é uma coisa mais importante que tem. E depois, então, você, claro, não vai concordar com tudo, mas tem que ser com respeito. Realmente constrange um pouco. Eu fiquei muito feliz e emocionada quando vi o povo cantando o hino, né, passando, inclusive, do tempo determinado lá para acompanhar a estrofe e que continuaram cantando. Mas, de novo, me senti realmente incomodada com o jeito da Dilma, o constrangimento que ela estava passando ali. É um manifesto, né? Assim como temos aplausos, temos vaias. Isso. E aí, qual é a sua opinião? Então, a minha opinião é que, como ele falou, talvez aquele não teria sido o melhor momento, mas acho que foi uma forma do povo se fazer ouvir. Dizer assim, porque está todo mundo assim, olha, chega, não é isso que nós queremos para o nosso país. Então, talvez aquele não tenha sido o melhor momento e a vaia, mas foi um recado, olha, nós estamos descontentes. Muito bom. Lembrando que você pode e deve se manifestar aqui sobre esse e outros assuntos, mas nós estamos vivendo um momento da mordaça eleitoral, não podemos falar de partido, não podemos, né, falar de uma série de coisas que seria um momento para a gente abrir os olhos, ouvidos e a atenção de todos vocês aí chamando para o que é bom e o que é ruim, mas não podemos falar nada. Vamos lá, Odilon. O que eu acho, veja, essa questão das vaias, aí é toda uma polêmica, porque nitidamente quem assistiu à Copa do Mundo foi no estádio é gente que tem dinheiro. E que a classe média alta, principalmente, está incomodada com a Dilma, com o PT, e eu fico muito à vontade para falar isso, que eu já falei inúmeras vezes, eu fui fundador do PT, acabei saindo do PT, e porque eu acredito não, porque a direção do PT traiu o que se propôs a fazer no país, tá certo?
Agora, então isso precisa ser relativizado, porque, por outro lado, a população de baixa renda não passou longe dos estados, foi uma Copa para a elite, e a população de baixa renda, em grande parte, apoia o governo. Porque, objetivamente, por exemplo, o Lula saiu com um apoio enorme, porque você teve um aumento real do salário mínimo, você teve uma ampliação do crédito ao consumidor, o Bolsa Família, então isso tudo precisa ser relativizado. Lógico que as críticas que eu faço ao governo federal são críticas do ponto de vista estrutural. Reconheço que melhorou o salário mínimo, só que é o seguinte, o país não tem política para nada. Você pega a área industrial, hoje inclusive saíram novos dados, a indústria brasileira está indo para trás, o Brasil está se desindustrializando e o governo está, de certa forma, paralisado nesse sentido. Você tem a questão, a nossa moeda, o real está valendo muito, isso desindustrializa o país. Então, eu acho que é um debate essa questão das vaias, eu acho que é ruim desse ponto de vista de você apupar lá presidente da República. Agora, precisa ser relativizado nesse sentido, que tem muita gente que apoia o governo e não estava lá na Copa. Eu faço críticas ao atual governo, então fico muito à vontade para falar sobre isso. Posso só fazer um comentário? Ô, John, a impressão que eu tenho é que tanto as pessoas de baixa renda, de alta renda, enfim, elas veem a presidente como um símbolo de tudo que está aí, né? Então, acho que essa vaia ela não é só para Dilma. É o que eu digo, é o recado, olha, não estamos contentes. É isso? Bom, isso acho que você tem só mais uma questão. Eu acho que é até interessante você colocar isso pelo seguinte, nós estamos vivendo, o país não é normal o que acontece no país, o nível de violência, sim, a questão da educação pública que está muito ruim, tá certo? Acho que são coisas... A performance do Brasil na Copa, perder de 7-1 para a Alemanha, depois de 3-0 para a Holanda, isso mostra, de certa forma, no meu modo de ver, o retrato do país. É tudo feito amadoristicamente, sem planejamento. Tá certo? Você pega um país que um moleque tem 12 anos já tem contrato no exterior, que é bem o que acontece no Brasil. Você precisa valorizar o que a gente tem, diversificar. Por exemplo, depois que o sujeito é jovem, que ele se desenvolveu, aí você vai discutir ele para o exterior. Então você entrega um menino, tá certo? Para que vai para o exterior, vai ganhar dinheiro lá fora, o país nem se beneficiar disso, que no fundo na economia o que é que está acontecendo? Tá? Você pega o quê? Nós estamos exportando minério de ferro, exportando suco de laranja, carne, e importamos computador, máquinas, equipamentos. Quer dizer, são questões que eu acho que a Copa, de certa forma, ela acabou retratando o que acontece no nosso país hoje. O que mostraram ontem é que a Alemanha tinha do time de sub-20, 7 jogadores fizeram parte do sub-20. O nosso time não tinha um jogador do time de sub-20 que ganhou o campeonato na última Copa a gente nem sabe, viu? Olha, então não teve planejamento nem aproveitamento desses profissionais. Eu gosto de futebol e acompanho muito, jogo futebol até hoje, eu tenho o maior prazer. A sua bela forma não é de graça, né? O senhor também se empenha lá no sul. Lógico. Mas veja, o que eu falo é o seguinte, os jogadores, olha o Fred joga no Brasil, o resto tem muitos que você nem sabe quem que é. Mesmo. Quando entrou aquele Fernandinho lá, sinceramente eu nem sabia, eu nem sei que time que ele joga. Para você ver os problemas que o país tem, tá? Que são questões estruturais. Além de toda a questão de... Não estou entendendo o que você está falando. O que você está defendendo é o seguinte, que esses jogadores jovens não deveriam ir para o exterior? Eu acho que não, com 12 anos, 14 anos. Eu acho o seguinte, depois que ele se tornou profissional, você tem condições de manter eles no Brasil. O Brasil não paga mal jogador, não. Você tinha que ter um projeto de desenvolvimento no país. Lá veio o governo se meter na vida. Não é se meter, eu acho que é você... No sucesso profissional do outro. Veio o Brasil me dizer que eu não posso sair. Eu me formei em jornalismo, eu fui a mais jovem apresentadora de televisão no Brasil. Parabéns. Uma televisão de rede nacional, no SBT. Beijo aí pro pessoal do SBT. Mas, você imaginou se alguém viesse e me dissesse assim... Escuta, você não pode porque você é muito jovem, se eu tivesse uma proposta de uma CNN... Mas, Liliana, o que eu acho, viu, Liliana, acho que você tem que ter um projeto para o país que envolve, inclusive, você não pode intervir, já estão intervindo dentro da casa da gente, com a lei da pomada, que está enchendo a paciência esse negócio, entendeu? Para agressor tem que dar cadeia, para agressor tem que dar punição. Sim. Agora, de dizer como mãe tem que educar filho é outra história. E agora vai dizer como é que vai cuidar da vida profissional? Mas não é, viu, Liliana? Talvez eu tenha me expressado mal. Você tem que ter um projeto educacional, um projeto
esportivo, nós de não formação, perdemos a Copa de porque base. esses meninos foram cedo para lá. Nós perdemos a Copa porque tivemos um técnico incompetente. Não é, porque que não o Brasil reuniu, tá na rua, porque Miriam, não me estudou, desculpa, porque não se empenhou. Por isso que nós perdemos. Bom, Deixa eu falar aqui com opiniões diferentes. a Jerusa. Quer falar com você, Rubens? Hoje podemos dizer que São Paulo foi vista pelo mundo não apenas como uma grande megalópole financeira, mas como um bom lugar para turismo? Falo isso porque o Rio de Janeiro é o lugar preferido pelos turistas. Já São Paulo é vista apenas como lugar para se ganhar dinheiro. Então, já há muito tempo, né? Já desde o início desse terceiro milênio, a vocação de São Paulo, uma cidade de negócios, aqui nós recepcionamos alguns eventos mundiais para discutir, inclusive, crescimentos sociais. Então, São Paulo está hoje com uma vocação de uma capital das Américas e uma das grandes capitais do mundo e que atrai o turismo e o negócio. Por exemplo, Nova York. Nova York, nós sabemos o que significa, o centro nervoso do mundo todo, não é? E lá não temos aquelas belas praias que tem o Nordeste brasileiro ou que tem o Rio de Janeiro, não é? A natureza ensina. E nós temos a questão da construção de uma cidade que não para de crescer. A pujança econômica de um povo trabalhador, um povo que trabalha diuturnamente. E é isso que está englobando agora São Paulo, e cada dia que passa, mais ainda, nessa globalização, ficou um pouco redundante, mas nessa globalização mundial, das grandes capitais. Então, São Paulo é, sim, para turismo, principalmente para os brasileiros sentirem orgulho de um centro comercial, de um centro tecnológico, de um centro de evolução educacional. Nós temos aqui alguns mestres, aqui, inclusive o Odilon também é, e assim nós temos que estimular, não só para o turista, o estrangeiro, mas também para aqui os próprios brasileiros, turismo interno aqui para São Paulo. Muito bem, olha, eu quero fazer uma pergunta aqui, nós estamos falando o tempo todo, está girando em torno de educação. Ô Gustavo Lian, qual é a diferença das escolas de ontem, hoje e amanhã, na sua opinião? A escola de ontem, ela era prioritariamente conteudista, informativa. Hoje a escola tem um papel muito mais amplo. Ela tem que cuidar da formação do aluno, porque a família está também mais distante, não é? Hoje o pai e a mãe trabalham, então a escola tem uma responsabilidade maior. Então, o que tinha antigamente como escola forte, escola fraca, era tudo voltado para o conteúdo, uma escola mais informativa, que cobrava mais a matemática, e hoje a gente pensa muito mais na parte formativa. Um aluno com autoestima elevada, que o professor, que os profissionais que trabalham com ele valorizam isso, inspiram e instigam a criatividade, o questionamento respeitoso. Eu acho que é importante. Sem questionamento, o mundo não evolui. É isso mesmo. Então, a escola de hoje ela está voltada para isso. O conteúdo vem em seguida, naturalmente. Se um aluno se ele for curioso, se ele for criativo, se ele for questionador, o conteúdo vai aparecer e ele vai conseguir conquistar isso com facilidade. Importante saber que o ser humano hoje tem que estudar o resto da vida. Quer dizer, não adianta você pegar um mestre, um doutor em medicina há 50 anos, se ele não vier evoluindo e estudando, ele vai ficar super ultrapassado. Então, nós vamos ter que saber que é uma coisa que a gente tem que aprender a gostar para o resto da vida, senão realmente Agora, vai Gustavo, ser muito muitos tratam os seus alunos e os seus pais, seus familiares, como clientes, né? Porque, claro, eles precisam fazer com que tudo se movimente em torno do dinheiro deles. Para ser muito clara, assim, como é que você vê essa educação de hoje, onde a repressão, não é a violência que eu estou falando, a repressão, chamar a atenção, faz parte do crescimento desse indivíduo? E que muitas vezes fica esquecido lá em nome desse movimento econômico. Eu penso um pouco diferente. Quer dizer, se a gente trabalhar com afetividade, com sensibilização, com conscientização, quer dizer, uma criança de 2, 3 anos, você tem condição de você conversar com ela e, aos poucos,
conseguir fazer com que ela mude aquela postura, aquela atitude com conversa. Realmente, não precisa ter a lei da palmada, a gente é questionável um pouco, porque se uma criança vai pôr o dedo na tomada, às vezes eu prefiro dar um tapinha na mão dela para mostrar que aquilo dói e que o choque vai doer mais. Agora, não tem que espancar, não tem que maltratar. Ninguém imagina. Mas, de qualquer forma, a firmeza na atitude, a postura do educador na hora de conversar, mas com carinho. Se a criança se sentir amada, se sentir querida, se sentir respeitada, com certeza a resposta vai vir naturalmente. Cantar o hino além do que foi estabelecido não caracteriza a falta de respeito aos outros países? Quem pergunta é o Pedro. Sabe por que eu acho que não, Pedro, de verdade? Porque o Brasil estava sediando a Copa. Né? Então, de verdade, eu acho que, todos nós vimos que eles puxaram o coro. E naquele momento, e neste momento em especial que o nosso país vive, eu acho importante a gente mostrar um pouquinho de patriotismo, sim. E até nós ensinamos a lição, porque outros países fizeram a mesma coisa também, não é? Depois passaram a fazer, é verdade. Liliane, eu posso falar um pouco da questão da educação? Da educação de ontem e de hoje. Eu acho que tem uma questão básica, tá? Que é a questão da valorização do profissional da educação. Quando eu estudei em escola pública, e grande parte das pessoas estudavam, que era, ao contrário, todo mundo queria ir para a escola pública, não para a escola privada, tá certo? Quando eu fiz o ginásio e o colegial. Porque você tinha uma grande valorização dos professores, tá certo? O sujeito, ele ia discutir se ele ia ser engenheiro, médico ou professor, tá? Porque o professor ganhava muito bem. Hoje você pega na escola pública, e mesmo na escola privada, quer dizer, os professores são pouco valorizados. Então, quase ninguém mais quer ser professor. Tem várias pesquisas que mostram isso. Porque não é mais um profissional valorizado. Então, eu acho que essa é uma diferença grande, em que, por exemplo, eu acho que dentro de um projeto do país, a educação tem que ser privilegiada, tem que melhorar, não é só melhorar salário, você tem que melhorar salário de professor e ter um projeto de desenvolvimento da educação no país. Então, tem uma diferença grande. Isso, no meu modo de ver, os professores hoje não são valorizados como eles eram antigamente. Todavia, tem um viés aí, né, dentro dessa desvalorização, então tira aquilo. Eu quero ser professor porque professor tem status e ganha bem. Hoje, os professores eles são vocacionais, como sempre foram, na maioria dos nossos mestres. Eu devo muito a eles. Mas hoje é o educador, né, que trata. Eu gostaria de ser aluno nos dias de hoje, porque tenho essa visão, esse lado pedagógico, de ver aluno por aluno, as necessidades de cada um e o potencial de cada um. Antigamente não era assim, não. Eu estudei em bons colégios do Estado, fiz lá o meu exame para fazer o ginasial no Alarico Silveira, que era um dos maiores e mais procurados de São Paulo. Estudei no colégio Padre Manuel da Nóbrega, um dos melhores de São Paulo. Quer dizer, tive uma boa formação em escola pública. Mas o professor dava a matéria, era rígido e tratava a classe como um todo. Então, quem acompanhava... Muito bem, quem não acompanhava ia sendo repetente, ia para outras séries onde se aglutinavam os repetentes, e assim havia uma exclusão, e de repente tinha potenciais ali desperdiçados. Então eu valorizo muito, principalmente no dia de hoje. Eu trabalhei no DEMED e no DPME, que é o Departamento de Perícia Médica do Estado. Mais de quase 80% das licenças eram de professoras. E eram professoras aviltadas, agredidas em sala de aula. Eu peguei casos de mandíbulas fraturadas, que a professora não podia mais mastigar. Professora no 5º ano de gestação, que tomou um chute na barriga dentro da sala de aula e perdeu o seu nenê. Professores que foram agredidos no estacionamento, os seus automóveis depredados, que entraram em síndrome do pânico, que foram ameaçados na casa deles. Então, casos horríveis de se tratar. Então, eu valorizo muito o professor, ainda mais nos dias de hoje, porque não são valorizados como o Odilon e merecem ser, mas são pessoas extremamente voltados para a educação, porque acreditam nesse futuro melhor. A vocação realmente... Para corroborar com o que vocês estão colocando, quer dizer, antigamente a gente falava que na cidade interior era o prefeito, o juiz de direito e o professor, eram as pessoas mais importantes da cidade. Esqueceu do padre. E do padre, para não colocar, né? Que aí a gente tem que colocar o pastor. Autoridade eclesiástica. Também, né? Mas isso realmente é uma diferença, só que a gente tem que levar em consideração que o Brasil tinha
90 milhões de habitantes há 50 anos e hoje há 40 anos e hoje tem 200 e poucos milhões. Quer dizer, então, a educação, quem chegava no ginasial já era um diferenciado, já eram poucos alunos que chegavam no ginasial. Quer dizer, que era o ensino fundamental 2, né? Hoje em dia nós temos 98% dos jovens chegando até o 9º ano, não é? Então, realmente, com esse aumento, o que aconteceu no Brasil foi educação para todos, mas realmente caiu a qualidade. E esse é um problema nosso, que aí sim os governos tinham que pensar. Lógico. Porque realmente os países conseguiram sair de guerras que dizimaram o país, Coreia, Japão, realmente conseguiram através da educação. Então, realmente tinha que ser mais valorizado e não só o lado privado, mas também o do governo. Quer dizer, então, o senhor que lida com isso todos os dias, só tem uma rede educacional, gente, que tem mais de 3 mil alunos, 5 escolas, não é? Qual seria o primeiro passo, realmente, para o nosso governo dar esse start? É o primeiro passo, né, para que melhore a educação do nosso país, na sua opinião? Não para fazer propaganda de governo, mas eu já tenho uma parceria público-privada com as prefeituras de São Paulo há anos, não é? Então não é desta gestão. E eu nós administramos, o grupo administra o seu braço social, administra 2 creches na Zona Sul de São Paulo, com crianças de 0 a 4 anos. Realmente, se você tiver crianças alimentadas 5 vezes por dia, como elas são nessas nossas creches, com um trabalho com profissionais bem treinados, bem preparados, realmente com muita afetividade, com muito carinho, com muitas atividades lúdicas ali, que realmente pedagógicas. Com certeza, se isso der continuidade, daqui a 30, 40 anos, vamos estar num Brasil diferente. Lamentavelmente, isso não está acontecendo para todos. Hoje em dia parece que faltam 120 mil vagas aí para a creche. Então, esse é o nosso problema. As crianças continuam em casa num período que elas deveriam estar, sim, numa convivência social dentro da escola, pelo menos durante um período. O povo norte-americano, não sei se a gente tem tempo Vamos fazer um rápido intervalo, rapidinho, aí você comenta para nós. E eu vou falar com você também aí, queridos que estão participando pelo chat, já te dou hora e vez, tá? É rápido e eu volto já. Olá, meu nome é Reinaldo Polito. Eu estou aqui na TV Êxito dando dicas de comunicação. Dicas para conversar e para fazer apresentações eficientes em qualquer tipo de circunstância. Você vai aprender aqui a falar de improviso, a usar bem a voz, usar bem o vocabulário, a fazer uma leitura em público, a conversar com as pessoas. Tudo aquilo que se refere à comunicação você vai encontrar aqui. Eu estarei aqui sempre dando dicas para que você possa falar melhor. Eu conto com a sua presença. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Todas as semanas, as estreias de cinema, curiosidades dos bastidores e os lançamentos em Blu-ray e DVD são comentados aqui na TV Êxito. São as estreias da semana. Nesse Bling Ring, a gangue de Hollywood, a viagem espacial mais impactante que qualquer astronauta jamais sonharia. Não percam, é um mundo do cinema exclusivo para você. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, agora comigo por telefone, ela que é supervisora de marketing da AFEPESP, a Zilka Fialho, que vem nos contar o que é o Plano Diretor Estratégico. Tudo bem, Zilka? Boa tarde, Liliane, boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Hoje o tema é de interesse não somente dos servidores públicos, mas de todos os paulistanos. Trata-se do Plano Diretor Estratégico, PDE, a principal lei urbanística do município, que recentemente teve o texto base revisado e aprovado na Câmara Municipal. O conjunto de diretrizes da lei é válido para os próximos 16 anos. E como o plano diretor pode ser útil?
Como descrito no Estatuto da Cidade, o PDE é uma série de leis que visam o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Ele indica o que pode ou deve ser feito para o município alcançar certos objetivos relativos à saúde, educação, transporte público, modalidade urbana, sustentabilidade e moradia. Agora, vamos explicar aí por que ele é importante para o cidadão comum. Por ser uma lei que lida com questões relativas ao dia a dia do cidadão, sua importância se torna essencial. Todos podem e devem ter ciência das regras e suas mudanças, que devem ser seguidas pelo governo e por toda a sociedade. E quando as regras, então, do plano diretor entram em vigor? Olha, a medida ainda necessita de sanção do prefeito Fernando Haddad, autor da proposta original, que deve ocorrer em breve. Mas para saber mais sobre o plano diretor, basta acessar o site da Prefeitura de São Paulo, www.prefeitura.sp.gov.br. Muito bom, Zilco, um beijo para você. Obrigada, até logo. Tchau. Odilon, o grande Plínio de Arruda, hein? Era um ótimo representante, ou o nítido representante das ideias socialistas. Uma grande perda para nós. Nós prestamos, inclusive, aqui a nossa homenagem no programa Gente que Fala. Os jogadores não deveriam ir muito cedo para fora, porque não cria uma identidade com a nossa seleção, tampouco o nosso país. Thiago Silva, por exemplo, foi aos 12 anos, e ele era o nosso capitão. Quem era Maxwell? Quem era Dante? Quem é o Luiz Gustavo? Não sabemos quem são essas pessoas que defenderam o time. O time daquele 7-1 é a Flávia da Vila Madalena, que fala conosco. Em relação às vaias, não acho que aquele povo representava todos nós brasileiros. Acho falta de educação mesmo. Ela é a chefe do Estado, sendo ela quem fosse, você gosta ou não, é a Viviane que participa conosco. É aí a opinião de todos. Pois não, Rubens, você queria fazer um comentário anteriormente? Inclusive para parabenizar o professor Gustavo Lima, que dá um exemplo, né, de cidadania e de amor ao próximo, com toda a sua excelência, porque está dizendo, o povo norte-americano ele tem a sua excelência em estatísticas, é inegável, e ele consegue acompanhar décadas, gerações. Isso é um legado para o mundo, e em coisas boas a gente tem que exaltar. Muito não é? bom. E lá diz o seguinte, que as crianças que são tratadas do jeito que o senhor estava colocando, dos 0 aos 6 anos, se tornarão adultos mais felizes, adoecerão menos, mais produtivos para a sociedade. Contudo, fará com que o governo gaste menos e eles contribuam mais para o crescimento da nação. Então, tem que se investir mesmo, e o senhor está de parabéns pelo exemplo. Por exemplo, depressão. As crianças que não têm o mesmo atendimento, a mesma atenção nessa primeira infância, essas crianças elas tendem mais à depressão. Elas tendem mais aos distúrbios de humor, os distúrbios de comportamento. Aí nós temos uma sociedade mais agressiva, com todos esses desajustes que a gente vê aí. O senhor tem toda a razão e parabéns ao senhor, que os demais grupos, como o senhor, no particular, venham fazer sua ação social e prestar um serviço aí para o povo brasileiro. O inverno chegou e as botas e outros calçados tomaram as vitrines, né? Eles exercem grande fascínio, mas trazem junto o eterno dilema de combinar ou não com cada tipo de roupa. Pensando em facilitar essas combinações, muitas marcas têm apostado nos acessórios, especialmente nas bolsas, como facilitadoras das mais diversas composições. Mara De Cristi, que é consultora de moda, nos ensine a errar menos. Isso. Homens podem usar bota? Existem botas masculinas. Você vendo que eles todos aqui estão trajados socialmente. Tem uma bota que caiba com esse traje? Não, acho que não. Acho não. Que cai melhor com um traje esportivo. Mais esportivo. Um jeans, uma calça de sarja, alguma coisa mais... Né? Às vezes até uma bermuda. É possível usar. É possível usar. Desde que ela esteja escondida, ela pode até ser usada. Se o cano estiver para dentro. Porque eu vejo algumas botas lindas mesmo, mas tendendo ao social. Botas de bicos mais finos, com acabamento mais fino também, não necessariamente. Mas com o terno, de animal. Acho não orna. É mais difícil combinar. Tá certo. Tá? Temos que fazer uma moda, então, porque agora é época de frio, eu sou friorento, eu adoraria estar com umas botas. Nossa Senhora, nas pernas também. Desculpe. A venda de botas
para homem tem crescido ano a ano. Né? Os abotinados, os cano altos têm crescido a venda. Muito bem. E para as mulheres, o que dizer? Para as mulheres, sempre a gente fala assim, ó, tem uma regra básica e depois vai muito do bom senso. Quanto mais você coloca uma bota, uma roupa mais social, como você falou, para a mulher mesmo, de bico fino, quanto mais tarde, quanto mais social, a bolsa é menor. Tá. Né? Aí, durante o dia, numa coisa mais casual, que está muito em alta, são as franjas, os modelos médios e as transversais. As transversais são o sucesso do momento. Eu não consigo usar. Não consigo usar. Curioso, né? Eu coloco uma bolsa transversal, parece que eu estou capenga para um lado ou para o outro, assim. Curioso, né? Mesmo as menores? Mesmo as menores, assim. Eu sou muito de bolsa de segurar a bolsa ou de apoiar em um ombro só. A transversal já me deixa meio sem prumo. Você usar ela de um ombro só, fica muito bacana também. Só tem que tomar um cuidado para que não fique muito longa, porque ela te achata. Ah, tá. Principalmente se você tiver de bota, aí fica muito ruim o visual. Tá. Né? Assim, ó, nesse modelo assim, penduradinha desta forma, ela teria que ser mais curta ou mais longa? Para essa mulher, por exemplo. Não, ali ela está num modelo ideal. Na altura do quadril, mais próximo da cintura, seria o ideal. Né? Quando você começa a descer muito abaixo do quadril, aí não fica bom. Né? Aí achata mesmo a silhueta. Vamos dar mais exemplos ali, Rayala, para que eu possa mostrar. Essa é uma carteira que pode ser usada, inclusive, à noite? Inclusive à noite. Embora essa foto aí é uma carteira mais esportiva, mas pode ser usada, inclusive, à noite. Essas são as clutch. Essas são as clutches, que aí não aparece na foto, mas algumas delas têm, inclusive, a opção de transversal. Muito prático. Né? Essa é uma bolsa mais para o dia a dia, uma bolsa maior, né? Então, ela fica melhor em ocasiões casuais. Bolsa tem que combinar com sapato? Não. Não. Ela tem que dar alguma harmonia. Quando fala combinar, a gente lembra em cores, né? Na verdade, ela tem que dar uma harmonia ao conjunto. O cuidado que a gente tem que ter, se você está com uma bota que chama muito a atenção, uma de franja, uma que tenha estampa, então você vai usar alguma coisa mais discreta. Você pode até colocar uma bolsa de franja com uma bota de franja, mas o restante tem que ser absolutamente sequinho. Uma calça skinny, uma camisa branca, uma camisa de tons neutros, né? Porque aí é muita informação. Né? Então, esse cuidado tem que se tomar. E bota de bico fino e bico quadrado, qual a diferença? Bico fino e bico quadrado. A diferença em termos de conforto ou em termos de visual? De tudo. Né? A bota de bico quadrado, ela voltou forte esse ano, né? A de bico fino, ela nunca cai de moda. Ela da outra vez que eu estive aqui, eu falei, ela foi inspirada nas aeromoças lá dos anos 60, 70, e ela continua até hoje. O que acontece? A bota de bico fino, ela é sempre mais social. A bota de bico quadrado, ela é mais confortável, ela oferece mais conforto, ela tem uma pegada retrô, então dá um ar mais moderno, né? Muita coisa retrô dá um ar moderno, né, hoje, principalmente bota e sapato. E a bota de bico fino, ela alonga. Então, você quadrada achata. Achata. Então, esse cuidado tem que tomar também. Muito bom. E quais são os materiais em evidência agora, para esse inverno? O couro sempre. A gente está falando da bolsa e das botas, né? O couro, absolutíssimo, né? Principalmente aqueles mais desgastados, uma coisa mais rústica. Tá muito forte esse ano. E no verão, não é bota, é claro, são as sandálias, elas continuam com essa pegada rústica, né? Então, quem tem essas bolsas no inverno que combinam com essas botas, também vai usar bastante no verão. Muito bom. Que é essa coisa mais rústica. É uma coisa que eu acho interessante nos estilistas, né? As pessoas, uma senhora que é especializada em moda, porque a bota, falando em bota, né? Dá a impressão de uma coisa mais masculinizada, mas ao contrário. Vocês conseguem fazer a coisa que deixa a mulher mais feminina, não mexe nada na sensualidade, ela é o contrário. É o contrário. Não é? Dá um outro visual. A bota é muito sensual, ela consegue dar uma feminilidade realmente bem acentuada. E a bota de salto alto e de salto grosso, quando é que pode ser usada em uma e outra?
de salto alto e grosso. Né? Então, a bota de salto alto grosso também é uma moda forte que veio para ficar. Né? Provavelmente por vários anos aí a gente vai, por pelo menos 2, 3 anos a gente vai ter. Ela é mais moderna, ela é mais confortável e ela está mais em alta. Agora, a de salto fino, normalmente são as de bico fino. É para aquelas pessoas mais tradicionais mesmo, né? E ela é mais feminina também. Então, aí tem que ver uma pegada mais moderna, uma pegada mais clássica, né? A de salto fino é mais clássica. Gostaram da aula, os senhores? Adorei. Agora os senhores estão expert em botas e sapatos e bolsas. Tudo é aprendido. Eu só queria... Você fez uma menção aí dos ouvintes sobre o Plínio de Arruda Sampaio. Eu era amigo pessoal do Plínio, da família dele. Ele era uma pessoa extraordinária. Inclusive o Serra hoje publicou um artigo na Folha. E o Plínio era do PSOL e o Serra é do PSDB, não tem nada a ver um com o outro, elogiando muito o Plínio, porque era uma pessoa autêntica, falava o que pensava, que é o que falta muito no país, né? Porque todo mundo faz média com tudo. Como você, Odilon, você também é autêntico e fala o que pensa. Muito obrigado. Você. O que eu acho que a gente precisa... Veja, nós precisamos melhorar o Brasil, não eu ou o meu partido. É que as pessoas acabam ficando defendendo o seu interesse pessoal ou o seu grupo, como nós temos que defender os interesses do país. E o Plínio era uma dessas pessoas. Gustavo Lian pergunta aqui, o Ailton Vilela, de São Paulo. Ele diz assim: você tem várias escolas em várias regiões. Qual é a diferença do público das regiões mais privilegiadas em relação à periferia? Nós temos as escolas, o Liceu Santa Cruz é na Moca, o Colégio Concórdia no Campo Limpo, e o Colégio Horizonte, o Irapuru e o Colégio Aprendendo a Aprender em Pinheiros. E temos também outra escola no Campo Limpo. Quer dizer, a gente nota, sim, uma diferença pela formação até dos pais, não é? pela graduação dos pais. Quer dizer, quanto mais você tem a escolarização alta desses pais, mais fácil de trabalhar. A gente brinca que as crianças não vêm com manual de instrução. Não vêm com manual de instrução. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um trabalho muito sério com os pais. Porque, às vezes, o que atrapalha muito o nosso trabalho é a postura, às vezes, dos pais. Aquele pai que fala, meu filho não leva desaforo para casa, e você tem que trabalhar que ele é importante, é evoluído você saber lidar com a frustração, saber lidar com um problema e não partir para a agressão. E isso vem trabalhado de casa, e a gente tem que lutar contra isso, é muito difícil. Então, a gente nota, sim, a diferença de escolaridade dos pais traz uma diferença. Não vou dizer da onde que é melhor ou que é pior, mas realmente isso aí traz uma diferença grande. E é sentido, claro, no ambiente escolar, dentro da sala de aula por todos. Sim, com certeza. Agora, nós, no grupo, nós fazemos um trabalho muito sério com os pais, chamando as famílias, fazendo um trabalho de sensibilização, de educação dos pais mesmo, tentando convencê-los de que aquela postura que nós estamos pregando, de harmonia, de amizade, de respeito, que nos levou aí, nós estamos aí batendo 4 anos sem uma situação de agressão física. O Rubens colocou aí sobre essa situação que você coloca, a gente vê até na internet, quando vê no YouTube, a gente vê situações de agressão. Nós, com 3.000 alunos, não temos há 4 anos aí de situações como essa. Com trabalhos, com dinâmicas, nós temos um trabalho da Inglaterra, desenvolvido pela CVV, Centro de Valorização da Vida, que a gente trabalha a questão da autoestima, da capacidade de lidar com frustrações das crianças, de perda. Eles trabalham até com a morte, com isso tudo. E nós já estamos com 11 anos, nós somos uma das escolas pilotos nesse projeto. E realmente, 11 anos depois, que começou no Brasil, nós notamos uma diferença monstruosa. Esses alunos estão se formando hoje no 3º ano do ensino médio e realmente trouxe uma diferença. Então, mostra que realmente uma educação bem feita, um trabalho bem feito, traz resultados contundentes, muito fortes, e com certeza, se a educação fosse valorizada como um todo pelo governo e pelas instituições todas, daqui a 30 anos o Brasil não seria mais o que é hoje. Muito bem. O Calvo, não, só rapidinho, porque estou sendo avisada aqui que está estourando tempo, e eu queria falar do seu projeto, que é de sua autoria, né? Que quer obrigar o shopping center, centros de compras e clubes sociais e de diversões a manter exposto publicamente seus planos de ações de emergência
além da instalação de sinalizadores em rotas de fuga e os nomes dos responsáveis pelo plano. O objetivo é dar maior segurança em locais de grande concentração de pessoas. Parabéns, vereador. Ainda mais depois daquilo que aconteceu naquela boate lá do Sul, a Boate Kiss, onde morreram centenas de jovens e comoveu todo o país. E quando que começa a valer? Por quê? Porque nós temos um mecanismo eletrônico hoje que mesmo que caia a energia elétrica e mesmo que a fumaça, principalmente a fumaça negra do incêndio, tome o ambiente, ele pode ter luz própria e tintas reluzentes para mostrar o caminho da fuga. Olha. E outra, por que não se puniu ninguém até agora lá? Porque não tem o nome do responsável, porque é um jogo de empurra, essa aqui é a realidade. Né? Então tem que ter o nome do responsável pela segurança, tem que ter uma equipe para poder ajudar, que estamos sujeitos a tudo, não é verdade? Mas eu queria dar esse pitaco. Não, mas uma minha pergunta ainda. E quando é que vai começar a vigorar a sua lei? Ainda não é lei. Não é lei. Não, está discutindo ainda. Discutindo, inclusive, com a Secretaria de Licenciamento. E qual a grande dificuldade que o senhor está encontrando para a implantação de algo tão importante para todos nós cidadãos? Os próprios shopping centers, as próprias casas que seriam afetadas, porque elas não querem ter mais gastos. Porque exige equipamentos mais modernos e profissionais contratados para dar segurança para quem lá está frequentando e dando lucro para ele. E não seria possível dar um treinamento ao pessoal já existente nesses locais para possibilitar e ajudar num possível, né, uma situação de fuga? E inclusive a discussão desse projeto é uma discussão mais ampliada, onde o bombeiro, junto com a defesa cívica, o bombeiro periodicamente deveria estar preparando e treinando a defesa civil. Nós vivemos num mundo onde as catástrofes acontecem, não é? É a vontade aí, tem tanto coisas que a gente podia fazer para melhorar, mas tem coisas que é da vontade de Deus, e a gente tem que estar pronto para nos proteger, e proteger principalmente os que podem menos, né? As crianças, os idosos. O país mais desenvolvido tem essa mentalidade introjetada. As pessoas fazem parte de um voluntariado. E quando a coisa acontece na cidade, todos deixam o que estão fazendo e vão lá socorrer. As pessoas estão necessitando de socorro. Você sabe que diversas vezes, quem fez viagem de navio sabe disso, você tem lá um momento de treinamento, né, em caso de... Logo quando você entra no navio, quase ninguém participa. Eu fico olhando e falei, mas é por isso no avião também, né? No avião, também. Fica lá, dá um momento lá. Você tem razão. E a pessoa fica distraída. Eu falo, gente, é o momento mais importante para nós aqui, saber o que fazer numa situação de risco, não é isso? Em alguns prédios comerciais isso já é lei. Eles já executam. Aqui no Itaim, por diversas vezes eu estava no escritório e tivemos que evacuar por exigência de um treinamento com os bombeiros. Mas é raro de ver. Parabéns, viu, vereador, por essa iniciativa. Eu tenho aqui na minha memória uma coisa até muito traumatizante. Só para ilustrar, eu era estudante ainda de medicina, estava lá na Santa Casa de Santos, quando explodiu a Vila Socó, que eram palafitas em cima dos oleodutos, e teve um vazamento de combustível numa madrugada, muito fria, inclusive explodiu. E nós saímos de ambulância, explodia aqui, queimava ali, era uma coisa assim de guerra mesmo. Eu vivenciei isso nos primeiros anos já de atuação dentro da medicina, e eu gostaria que aquela noção de socorro ao próximo, né, já fizesse parte de dentro da própria educação já da infância, não é? Não é assim, cada um por si. É claro. Não é assim a vida, né? Olha aí, gente, a discussão sobre a nova lei de zoneamento abrirá espaço para a criação de áreas que funcionem 24 horas em São Paulo. Nós vimos aí a Vila Madalena, que cresceu de uma forma desorganizada, né? Era um bairro, residencial, virou um bairro comercial de bares e eu acho que veio a calhar. Vamos entender, o que você acha? Você vê com bons olhos ou não? Uma região 24 horas à nossa disposição? Eu vejo. Eu gosto muito. Inclusive tem países... a própria Argentina tem isso, Buenos Aires tem isso muito forte. Eu acho muito bacana. Quer se divertir, sabe aonde ir, sem problema de, inclusive, ficar incomodando o psil. E acho que é mais seguro também. Mais seguro. Sim. Agora, viu, acho que isso daí precisaria um debate para você descentralizar isso também. Porque você pega, quem é que tem acesso ao centro? Quem mora na periferia não vai chegar no centro porque vai levar 1h30, custa caro. Então, precisaria discutir também essa área de lazer de forma descentralizada. Você criar equipamentos para a população na periferia poder frequentar teatro, cinema,
e outros bares, etc., entendeu? Porque senão você acaba ficando muito localizado aqui, já numa área privilegiada. Tem que ter, mas eu acho que tem que ser centralizado esse tipo de serviço. Mas eu entendo que tem as opções, continua tendo as opções que tem hoje, e teria uma opção 24 horas, seria isso? É isso mesmo. As pessoas no seu local continuariam Não, tendo... tudo bem, isso, eu né? vejo, mas é que se a gente vê a periferia, ela é excluída, inclusive geograficamente, porque imagina alguém da cidade de Tiradentes, só para dar um exemplo, para vir para o centro da cidade, ele não chega, ou em outras regiões da cidade. Infelizmente, existe o ideal e o factível. Esse foi o plano diretor, agora mesmo se apresentou aí o plano diretor, mais discutido da nossa história. Onde foram meses e de maior número de audiências públicas. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de fazermos uma audiência pública, 2, da saúde e educação conjunta com a política urbana, para também ver esse aspecto social mais humano da cidade. Não é? Agora, a lei de zoneamento deverá ter a mesma atenção, porque vem corrigir o que o plano diretor, genericamente, acaba proibindo. Por exemplo, nós temos alguns corredores na periferia que hoje são verdadeiros centros comerciais. E que o plano diretor, genericamente, acaba proibindo aqueles corredores de ter comércio. Então, agora, na lei de zoneamento, a população deverá participar, como participou e exigiu dos seus representantes essa discussão para poder corrigir e se tornar mais perfeito o plano diretor. E depois virá a votação do novo Código de Obras para a cidade de São Paulo. Nós temos leis de 1940 que ainda são vigentes na construção civil. Mas né? realmente planejamento Gustavo é tudo. Lian. Né? Planejamento é tudo. E você vê com bons olhos também um bairro 24 horas? Ou um local destinado para isso? Eu acho que é um início, né? O professor Dulhon colocou a questão de privilegiar também as periferias, mas eu acho que começando num local, fazendo um exercício com segurança, você sabendo... Hoje em dia os shoppings são tão valorizados porque você vai lá com segurança, tem onde estacionar, tem onde parar. Realmente proporcionarem isso para uma região, realmente isso aí vai pegar, sim. Acredito. Rodrigo Alves, para você, Gustavo, na sua rede escolar, algum tipo de ensino público como votação de representante de sala, grêmio acadêmico e outros exemplos? Assim, esse exercício de cidadania a gente tem em todos os momentos, quer dizer, então a gente tem representantes de sala, tem eleições, agora nós vamos ter agora nas vésperas da eleição, nós temos todo ano, tem os representantes que se reúnem com a direção da escola, quer dizer, então esse exercício de cidadania, de representar os seus colegas, de não defender somente as suas ideias, quer dizer, ele tem que defender as ideias de um grupo todo, às vezes ele nem concorda totalmente, mas ele tem que levar lá, exercitar isso, realmente é um exercício de cidadania que realmente faz diferença também. O Cisuno diz, Odilon, para aprender é preciso aceitar que não sabe. O povo brasileiro realmente sabe de sua condição em relação aos países de primeiro mundo, que não sabem nada. E para você, Rubens, a Nair, que quer te parabenizar pela inauguração do ambulatório aqui em São Paulo, das casas André Luiz, que vai ser em Santana. Não é a mim que só tem que parabenizar, e sim aqueles diretores lá abnegados. Será um centro capacitado para atender gratuitamente uma super especialização, que são sequelas neurológicas, principalmente de paralisia cerebral, gratuitamente no metrô Santana. É uma grandiosa obra que eles vão se preparar para atender mais de 4.000 casos mês. E o que é pior, né? Sem muita ajuda do governo. Isso são ação entre pessoas do bem e que, graças a Deus, se aglutinam numa grande obra. E é essa sociedade que a gente quer. Mas o governo tem que ajudar essas pessoas. Com certeza. Antes de terminarmos, mais uma dúvida que paira. A meia calça tem que combinar com o tom da bota? A meia calça combinando com o tom da bota, ela alonga. E ela emagrece. Então... Tem tudo a ver. Vou comprar todas da mesma cor da bota. Quando você destaca a meia calça, a cor da meia, diferente da bota, ela sobressai. Então, aparece mais. Então, aí precisa ver o que a pessoa quer. A altura do cano da bota? A altura do cano da bota. Ela tem que ser proporcional à altura à estatura da pessoa.
Uma bota muito longa para uma pessoa de baixa estatura não fica bom também. Quer ver que todos sabem que eu vou falar agora? A bota da mulher gata. Combina com qualquer mulher? Que coisa linda aquela roupa, né? Ela combina com o estilo, daquele estilo de mulher. Longilínea. Magrinha, né? Tem que bancar aquele look, né? E uma bota que chegue até o joelho ou acima do joelho. A saia tem que estar menor, não é? Ou ela tem que estar maior a essa bota? Então, aí você tem que fazer uma escolha. Ou ela tem que ficar próxima a 20 centímetros menor, ou então, se não quer mostrar, não pode ficar em cima do cano. Isso fica, ou muito perto, fica brigando. Ruim. Então, entre deixar em cima, cubra. Agora, o que fica muito bonito mesmo é deixar pelo menos um palmo de distância do cano da bota. Aí o povo aumenta o cano da bota e diminui a saia. Isso. Dá uma coisa horrorosa! Mas com short eu até que acho legal. Fica bonito. Né? Porque você fica confortável. Fica. O que não pode é diminuir a saia e depois você não conseguir sentar. Se cai o celular no chão, então fica lá, filha. Fica lá, porque senão vai acontecer muita coisa. Deixa eu agradecer aqui o nosso querido vereador Rubens Calvo, mais uma vez pela participação. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Agradecer também ao nosso querido amigo, economista, professor, ex-vereador de São Paulo, Odilon Guedes. Eu que agradeço, é um prazer muito grande sempre estar aqui debatendo esses problemas todos. Também por ter recebido a consultora de moda, administradora de empresas Mara de Cristo. Tem algum site que você possa deixar para nós? cristichus.com.br ou então no Face Mara de Cristi. Muito obrigada. E também por ter recebido o presidente da Rede Educacional Grupo A, Gustavo Lian, que esteve aqui conosco. Quer deixar algum site de referência? Obrigado. O site tem das escolas, né? Tem liceusantacruz.com.br, colégiohorizonte-irapuru.com.br, colégioconcordia.g12.br e colégioaprendendo-aprender.com.br. Muito bom. Espero que o senhor volte mais vezes. A primeira aqui debutando conosco. Muito obrigado. Esperamos mais vezes aqui. Muito contente de poder dar minhas opiniões aqui sobre educação, que é uma área que a gente é apaixonado. É apaixonado, é apaixonante mesmo, porque, afinal de contas, é o que esperamos que melhore rapidinho para o nosso país. Porque a partir da educação, aí o resto, né, fica tudo mais fácil. Exato. Gente que fala, tem a direção geral de jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Esquiavon, pauta José Carlos Sicarelli. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.